Olá pessoal, eu sou o professor Alan, estou aqui para trabalhar com vocês uma aula sobre interpretação de texto, né? Algumas pessoas confundem interpretação de texto com compreensão de texto, mas são coisas um pouco diferentes, né? Alguns detalhes aí diferem um pouco do que é interpretação e do que é a compreensão textual. Mas uma coisa é certa, na interpretação textual, quem lê mais, quem estuda mais, sempre vai ter um diferencial, sempre vai ter alguma vantagem, porque é imprescindível na interpretação textual que o candidato no Enem, por exemplo, ele conheça bastante sinônimos, entenda o significado das palavras, e essa aprendizagem só vem através da leitura, ok? Então, vamos lá. Então, eu sou o professor Alan, como eu já falei, né? Eu gosto, pesquiso muito sobre os processos de aprendizagem. E você pode me encontrar no Instagram, no arroba com dois S, prof. Alan. E aguardo vocês lá na minha rede social. Muito bem. Né? Então, o primeiro tópico é interpretação de texto. Vamos entender um pouco sobre interpretação de texto. Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser rapidinha, curtinha, vou dar algumas dicas para vocês, né? Falar sobre o essencial, que a questão, a grande dificuldade da interpretação textual, ela reside na leitura, né? Você que é um leitor assíduo, aquela pessoa que gosta de estar sempre lendo, se informando, tirando dúvidas sobre o significado de algumas palavras, vai ter sempre uma vantagem em relação aos seus concorrentes que não fazem esse tipo de atividade, né? Então, só lembrando que todo tipo de atividade relacionada à língua, quem lê mais, com certeza tem mais vantagens, ok? Então, vamos lá. Interpretar tem a ver com a conclusão a qual podemos chegar sobre o texto a partir das informações contidas nele e da conexão dele com as informações de fora do texto, ou seja, você vai ler o texto, vai refletir sobre aquele texto, vai trazer informações de fora, informações, o famoso conhecimento, né, que o conhecimento prévio que o aluno, o candidato do Enem, por exemplo, ele tem em relação ao assunto que está sendo tratado no texto. Então, quando o texto cabe interpretação, é porque você pode refletir sobre ele trazendo informações de fora. Então, isso é interpretação. Eu posso interpretar trazendo informações de fora, mas que tenham alguma conexão com o texto, né? Ah, mas isso não é tão fácil de entender, não é tão simples. Então, daqui a pouco a gente vai entender melhor. Eu entendo que às vezes uma explicação assim muito rasteira, né? Muito simplória, às vezes não ajuda muito na compreensão. Mas vamos fazer uma comparação, né? Entre interpretação e compreensão para tentar esclarecer melhor essa questão da interpretação. Então vamos lá. Interpretação e compreensão são as mesmas coisas? Definitivamente não. Interpretação é uma coisa e compreensão é outra coisa totalmente diferente. Né? Coloquei aqui para vocês uma pequena tabela. Essa tabela vocês podem encontrar aí na internet, né? Vocês podem estar vendo aí outros vídeos também de outros professores falando sobre o assunto, vai enriquecer mais o seu conjunto de estratégias sobre interpretação. Mais um comparativo aí para a gente entender melhor a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Lembrando que o nosso foco está na interpretação de texto, ok? Então vamos lá. O que é? O que é a compreensão de texto? É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes. Ou seja, você não pode, na compreensão de texto, você não pode trazer informações de fora e trazer e tentar entender o texto. Você tem que compreender pelo que está lá no texto, ok? Então essa é uma diferença enorme. Então, você só pode trabalhar a compreensão do texto com o que está escrito. Nada de informação de fora, nada de reflexão com conteúdos fora do texto. Já na interpretação de texto, é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto, é o modo como interpretamos o conteúdo. Então, não é do que, é sobre. Então, você pode trazer informação de fora. Ok? Então, é o que a gente vai ver agora na próxima linha, informação.
Na compreensão de texto, você tem que pegar a informação dentro do texto, ou seja, é só com base no que está escrito. A interpretação de texto, a informação está fora do texto, mas tem conexão com ele. Então, não significa que a interpretação eu vou falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. A informação está fora, mas tem uma conexão com o texto, certo? As palavras têm relações. Então, não confunda interpretar, a interpretação eu digo do meu jeito. Não é assim que funciona, certo? E a análise trabalha com objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. Então, seria mais uma questão de sintaxe, né? Compreensão textual. Sintaxe no sentido de você saber o que é o verbo, saber o que é o sinônimo, saber o que é um pronome, saber quais são essas relações entre essas categorias de palavras. E isso é compreensão de texto. Na interpretação de texto, que é a nossa preocupação aqui, você trabalha com a subjetividade, ou seja, com o conhecimento prévio, o conhecimento de mundo que você tem, desde que ele esteja relacionado com o texto. Lembre-se disso, a palavra é relação, né? Vou escrever aqui embaixo, que ter relação com o texto, ok? Eu não posso interpretar do jeito que eu quiser. Isso é um erro, tá bom? Então, só para repetir aqui, quem quiser procurar mais informações sobre mais dicas de outros professores, a internet aí tem um canal que disponibiliza muito conteúdo. Então, vamos para as dicas aqui, dicas importantes. Então, que aí já é uma questão de técnica, né, de como é que eu faço para responder as questões de interpretação. Em primeiro lugar, entender os verbos das perguntas, né? O que é que a pergunta quer de mim, certo? Então, se você não sabe o que é um verbo, então procure estudar um pouco mais sobre gramática, a classe de palavras ou categoria gramatical de verbos, porque é importante entender qual é o verbo da pergunta, né? E o que é que esse verbo significa, o que é que ele quer de mim. Se você não consegue entender isso, provavelmente você vai errar muitas questões de interpretação. Mas se você consegue entender, né, alguns verbos ou muitos verbos, você vai ter uma possibilidade maior de se dar bem. Ok? Segundo ponto, entender o significado das palavras. Aí entra a questão da leitura. Se você é uma pessoa que lê bastante e você conhece muitas palavras, também você sai na frente, tem vantagem em relação à questão da interpretação textual, né? Então, outro ponto muito importante, estudar ou conhecer sinônimos, né? Se você não lê muito ainda, é bom você estudar alguns sinônimos, né? Você pode até se basear em questões já existentes em provas anteriores ao Enem e verificar quais são os verbos que caem mais nas perguntas e ver os sinônimos, né? Ver os significados também. Então, no português, o português é uma língua muito pouco objetiva, é uma língua erudita, é uma língua bonita. E uma questão que dificulta a interpretação de texto para os alunos é a questão das referências, né? Então, por exemplo, se você falou, por exemplo, está falando lá, Zico, o ex-jogador de futebol do Flamengo, foi multicampeão. O craque, então esse o craque está se referindo a Zico. Então, na língua portuguesa, não se permite muitas repetições. Então, os sinônimos, né, ou os referentes, eles vão ser palavras diferentes. Ele nunca vai estar repetindo Zico isso, Zico aquilo, Zico não sei o quê. Vai sempre usar uma palavra diferente para fazer referência a Zico. Então, isso é importante você entender na interpretação de texto, senão você vai correr o risco de errar questões por causa desse detalhe, certo? E a última e mais importante dica que eu posso passar para vocês é fazer uma primeira leitura do texto, certo? Então, são essas etapas que você vai fazer quando você for responder as questões de interpretação. Fazer uma primeira leitura do texto, ler o texto a primeira vez, ver do que se trata, pronto. Depois, você vai ler a pergunta, né? Ler a pergunta, entender a pergunta, né? Ver qual o verbo lá principal da pergunta. O que é que a pergunta quer de mim? Né? O que é que essa pergunta está me exigindo?
E, por último, buscar a resposta no texto, buscar a resposta para a pergunta. Eu vi alguns vídeos aí, vi muitos professores dão uma dica de você ler o texto, tentar entender o texto. Isso não está errado, está perfeito, está correto. Mas eu estou partindo do pressuposto que você vai ter pouco tempo para responder suas questões. E você fazer todo esse trabalho de compreensão do texto, você vai levar muito tempo, né? Então, para você economizar tempo ou ganhar tempo, você vai usar essa estratégia aqui que eu estou passando. Faz uma primeira leitura do texto, parou ali na primeira leitura, né? Depois você vai ler a pergunta referente àquele texto, entender, principalmente entender a pergunta. O que é que a pergunta quer de mim? Gaste um pouquinho mais tempo na pergunta, ali, entendendo o que a pergunta pede a você. E, por último, buscar a resposta no texto. Aí sim você vai analisar o texto, mas com base na pergunta. Ok? Vamos seguir, vamos em frente. Então, vamos ver isso na prática, né? Trouxe aqui 2 exemplos, né? Para a gente trabalhar, certo? Então, seguindo lá o nosso roteiro, nós teríamos o quê? Nós teríamos primeiro a primeira leitura, né? Primeira leitura do texto. Então, vamos lá fazer a primeira leitura do texto. Então, vamos lá. Questão 6 do Enem 2019. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta aí, na sala da frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa. A verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson, Tom Doyle, AC, um estudo em vermelho. Cotia, pé de letra 2017, essa é a fonte. Então, cumprida a primeira etapa, que foi ter uma visão geral do texto, né? Ler uma vez o texto. Então, nós vamos para a segunda parte, que é o quê? Ler a pergunta e entender a pergunta. Certo? Então, vamos lá. Então, temos o texto e aqui temos a pergunta. Pergunta. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de... Então, vamos lá. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de... Então, vamos lá. Então, o que é que a pergunta quer da gente? Né? Ele quer saber qual o objetivo da carta de Tobias, certo? Mas ele quer saber só isso, só o objetivo da carta de Tobias? Não. Ele quer saber sobre a sequência de enunciados negativos presentes no texto. Né? Então, em que é que eu vou focar? No objetivo da carta, certo? E nos enunciados negativos presentes no texto, para saber qual função que esses enunciados negativos, né, exercem no texto. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar para o texto agora e vamos procurar os enunciados negativos, né? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se essa linha aqui... Vamos lá, tudo bem. Pegar uma ferramenta aqui para destacar, fica melhor. Vamos lá. Ó, meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome
de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio. Não houve, vamos lá, não houve, primeira negativa, não houve assalto. E nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Outro que não havia marcas de sangue, né? Não sabemos como ele entrou na casa. Então temos aí as negativas, né? Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, se não... Então, o que interessa, por enquanto, é as negações negativas, né? Então, não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar o que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Sabemos como ele entrou na casa vazia. Então, nesse momento, a gente nós estamos analisando ao texto, buscando uma resposta para a pergunta, né? Então, vamos lá. Então, nós já pegamos aqui. Pronto. Então, vamos lá. Pergunta. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de... Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá ver os verbos, né? Restringir a investigação, deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta. Refutar possíveis causas da morte do cavaleiro, auxiliando na investigação, identificar o local da cena do crime, localizando no jardim Lauriston, introduzir o destinatário da carta, caracterizando sua personalidade, apresentar o vigia, incluindo entre os suspeitos do assassinato. Vamos lá. Então, primeira coisa que é observar que cada resposta aqui ela é introduzida por um verbo, né? Restringir, refutar, identificar, introduzir e apresentar. Se você entende o significado de alguns desses verbos, você já pode eliminar aqui algumas respostas logo de cara, né? Então vamos lá. Se ele diz aqui na pergunta, considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de. Então, obviamente, se você está falando de enunciado negativo, você vai procurar um verbo aqui que tem a função de negar também, né? Então, tem a função de negar, né? Tem a função de negar. Então, isso aqui é uma dica importante que vai fazer você ganhar muito tempo. Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Primeiro verbo aqui, restringir, né? Restringir tem o significado de limitar, colocar limites, né? Ó, não pode passar daqui, você só pode fazer isso até certo ponto, né? Refutar tem o sentido de negar. Olha só, a gente está procurando negativos, né? Refutar tem o sentido de negar. Vamos marcar isso aqui. Identificar. Identificar tem o sentido de dizer quem é ou o que é, quem é alguém ou o que é alguma coisa, né? Introduzir, de apresentar, de mostrar alguém ou alguma coisa. E apresentar também é mostrar algo. Então perceba aqui que de cara é possível, né? É possível já responder a pergunta só pela compreensão dos verbos, né? Entendendo os verbos, né? O que poderia causar dúvida aqui seria A e B, né? Poderia causar uma dúvida em algumas pessoas, porque são verbos, apesar de diferentes, mas podem ser interpretados como a mesma coisa por algumas pessoas. Mas a resposta aqui, certamente, seria a letra B. Então, como é que eu sei disso? Eu posso conferir
a minha resposta. Então, ó, refutar possíveis causas da morte do cavaleiro auxiliando na investigação. Então, auxiliando, ajudando na investigação, né? A carta seria o quê? O objetivo da carta seria o quê? Ajudar na investigação. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou limpar aqui a tela. Vamos lá. Então, vamos lá. Né? Não precisa ler o texto todo agora, né? A gente começa a ir logo direto aqui para as negativas, né? Então, começa aqui a negativa, né? Começa aqui e começa aqui. Ó, não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não tem, né? Não dá para saber como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas dele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, toda ação tem um quebra-cabeça sem força. Ou seja, ele tentou passar informações para ajudar na investigação, né? Vamos ver se tem isso lá na pergunta. Ó. Refutar possíveis causas da morte do cavaleiro auxiliando na investigação. Então, sem sombra de dúvidas, a resposta é letra B, né? Letra B de bola. Então, veja que a gente seguiu aquele passo a passo das dicas que eu passei para vocês, né? Das dicas, entender os verbos das perguntas e das respostas também, né? Entender o significado das palavras, estudar, conhecer os sinônimos, fazer primeiro uma leitura do texto, né? Depois ler a pergunta, entender a pergunta e por último buscar a resposta no texto, ok? Então vamos lá, segundo exemplo aqui, certo? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro na questão 7 do Enem 2019? Primeira leitura do texto, né? Vamos lá. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela Câmara de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição de imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e para tal faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A socialização no confronto e a ludicidade são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência, em parte do futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. BTM Motriz, N2, julho, dezembro de 2001, adaptado. Isso aqui é a fonte de onde foi retirado esse texto. Então vamos lá, pergunta. A reflexão trazida pelo texto que aborda o telespetáculo está fundamentada na... Agora, nesse tipo de questão, é importante que vocês leiam as alternativas também, né? Porque vai ser importante você entender sobre qual dessas opções aqui o texto está, né, fundamentado, né? Então, reflexão, vamos lá, reflexão trazida pelo texto que aborda o telespetáculo, vamos marcar aqui telespetáculo, está fundamentada. Então, qual é a base dessa reflexão, né? Qual é a base dessa reflexão? Então, vamos lá. A distorção da experiência do ser atleta para os espectadores, a interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido, a utilização de equipamentos audiovisuais de última geração, valorização de uma visão ampliada do esporte, equiparação entre a forma e o conteúdo. Aí a gente vai analisar um de cada vez. Vamos começar aqui pela letra A.
distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Então, vamos lá. Distorção da experiência do ser atleta. Vamos lá. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespectáculo. Realidade textual relativamente autônoma, face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuado pelo enquadramento e edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Olha, então, isso aqui já nos dá uma resposta, né? Olha só, interpretando para o espectador que está vendo. Ou seja, vamos lá. Então, aqui há uma distorção, né? O esporte telespectáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, constituída pela codificação e mediação dos eventos esportivos, efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador que ele está vendo. Então, isso aqui já me dá um forte indício de que a primeira alternativa seria a resposta correta, né? Então, esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, né? Valorizar a forma. E para tal faz uso privilegiado. Então, vamos lá. Eu já marcaria aqui, eu já colocaria aqui uma seta, uma letrinha A. Né? Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Então, já não é essa a resposta, né? Aqui já também interpretando para o espectador o que ele está vendo. Quem interpreta é quem está transmitindo, né? Ele está dizendo aqui que é a interpretação dos espectadores sobre o conteúdo. Então, isso aqui já não marcaria. Certamente está errado. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Vamos lá. Está falando sobre o telespetáculo. Então, a utilização de equipamentos audiovisuais de última geração não é a base de reflexão para falar sobre o telespetáculo. Não se está falando sobre equipamentos audiovisuais, está se falando de uma questão subjetiva, né? de mudança, de interpretação, né? Do esporte. Então, também já não marcaria, já não ficaria nem B, nem C. Valorização de uma visão ampliada do esporte. Essa aqui precisa de uma verificação. Vamos lá. Bom, valorização de uma visão ampliada do esporte. Vamos lá. Então, esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e para tal faz uso privilegiado da linguagem audiovisual quanto às imagens cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva já muito de esporte, o esporte é suas massas, o preço que se paga, espetacularização, a fragmentação do fenômeno esportivo, a experiência global disso. Não, obviamente, quando você fala em espetacularização, aqui, né? Quando você fala em espetacularização, não é ampliação, né? Você vai ter uma manipulação aí, ou uma distorção, como fala no texto. Então, já descartaria essa resposta também. Não é uma visão ampliada, é uma visão particular com uma direção, né? De espetáculo. Só mais equiparação entre forma e conteúdo também, isso aqui já morre, porque eu já vi aqui no texto que é a valorização da forma, não do conteúdo aqui. Valorizar a forma em relação ao conteúdo. Então, o conteúdo é deixado um pouco de lado, né? Então, essa resposta também já estaria, né? Já estaria fora de questão, né? Respostinha. Então, a resposta realmente seria a letra A, né? Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Então, eles filmam o esporte com câmeras de última geração e tudo, mas, na verdade, quem dá a interpretação do que está aparecendo na tela são eles, os jornalistas, né? Os comentaristas esportivos, né? Então, a resposta seria a letra
A, né? Então, vamos apagar isso aqui. Apagar tudo. Limpar aqui a tela. Né? Ok. Então, vamos lá. Próximo passo aqui. Vamos ver a resposta. Resposta, letra A, né? Resposta seria letra A mesmo. Então é isso, pessoal. Tem uma atividade aqui, né, para vocês, né? Responder as questões 19, 20 e 21 da prova branca de linguagem do Enem 2019 e veja quantas você consegue resolver. As respostas estarão na descrição do vídeo. Não esqueça de usar as dicas para responder as perguntas. Sigam esses passos aí que eu mostrei para vocês, que vocês irão conseguir, com certeza, responder muitas questões em pouco tempo na prova do Enem. Né? Então, vamos lá. Por hoje é só, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo as respostas e vocês podem colocar nos comentários aí quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram, ok? Um abraço, até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, né? E ative o sininho lá quando tiver um vídeo novo, vocês podem estar assistindo aqui no canal EBX Cursos, né? Tchau, tchau, até a próxima.